Olá, gente, nós vamos resolver a questão número 7 da prova de Saquarema 2023. Ok? Arrumado aqui na câmera. Então, veja bem. Considere as funções reais de variáveis reais f e g, definida por f de x igual a log 3x menos 1 de base 0,2 e g de x igual a log de f de x. Ele quer o domínio da função g. Então, nós temos aqui a função g de x definida como log de f de x. Mas veja que f de x foi dada como log de 3x menos 1 na base 0,2. Então, o que nós queremos é exatamente o domínio dessa função g. É importante entender que o domínio são todos os valores de x que fazem, que a função exista. Evidente, se existe algum valor de x que faz com que essa função não exista, esse valor de x tem que ser excluído. Ora, então, se eu estou trabalhando com logaritmo, o domínio está atrelado à condição de existência do logaritmo. Para que exista logaritmo, existe uma condição de existência. E qual é? Quando eu tenho o logaritmo de A na base B, qual é a condição de existência? A base tem que ser maior que zero e a base tem que ser diferente de 1. Quer dizer, o que está aqui não pode ser negativo, nem pode ser 1. E o logaritmando, que é o A, tem que ser positivo. Se isso acontece, existirá o logaritmo. Ora, a base 0,2 é maior que zero, e é diferente de 1. Então, sem problema. O que consiste agora é analisar o logaritmo de 3x menos 1. Veja agora o seguinte, vamos fazer em duas situações. Primeiro, esse cara que está aqui dentro, ele é o logaritmando desse logaritmo. Então, eu tenho que olhar para isso, aqui, ó, que está aqui, a log de 3x menos 1 na base 0,2, como se fosse o A, log de A. E aqui, é importante que você coloque aqui, está na base 10. Por quê? Porque ele não colocou a base, não colocou então log de 10. Mas é fundamental que eu entenda que esse cara aqui, ó, na função g de x é o A. E então, esse logaritmo de 3x menos 1 na base 0,2 tem que ser, como está aqui, maior que zero. Então, agora nós vamos resolver uma inequação logarítmica. Para que eu resolva uma inequação logarítmica, é necessário que eu escreva esse zero como logaritmo da base 0,2. Olha, logaritmo 0,2. Para que isso aqui seja zero, o que vale zero é o log de 1 na base 0,2. Já que o log de 1 em qualquer base é sempre zero. Por quê? Porque, veja, log de 1 na base 0,2 é zero, já que 0,2 elevado a zero dá 1. Quer dizer, então, esse carinha é 1. E aqui é 0,2, nós não tínhamos colocado. Agora, quando eu faço a condição de desigualdade e as bases dos logaritmos estão, são duas bases, 0,2
0,2 entre 0 e 1, então, essa relação do logaritmando tem a desigualdade contrária. Em vez de ser maior, é menor que 1. Então, a condição para resolver uma equação logarítmica. E aí, o 3x é menor que 2 e o x é menor que 2/3. Então, veja que por aqui, olhando isso como o A, nós encontramos que o x tem que ser menor que 2. Agora, é interessante que nesse logaritmo, agora, olhando só para ele, né, aliás, aqui é log de 3x está certo, na base 0,2. Tá? Na base 0,2, perfeito. Agora, olhando para esse carinha aqui, né, se eu olho para ele isoladamente, é preciso entender que esse cara aqui, ó, ele vai existir da mesma forma quando o 3x menos 1 for maior que 0. Então, eu estou olhando agora só para esse logaritmo. Preciso analisar o logaritmando 3x menos 1 desse cara. Primeiro eu analisei isso como logaritmando aqui, do logaritmo na base 10. Agora eu estou analisando 3x menos 1 em relação ao logaritmo na base 0,2. Ora, isso, né, é uma equação maior que 1 e o x é maior que 1/3. Ora, o que nós temos? Nós temos exatamente, né, x pertence a E, tal que o x é maior que 1/3, né, e o x é menor que 2/3. Então, essa desigualdade aqui, que a gente vai chamar de domínio, é o domínio da função g aqui solicitada na questão. Então, se a gente for olhar o gabarito, né, o gabarito tem como resposta as letras, melhor dizendo, A, B, C, D, né, a resposta é a letra D, que tem esse valor ali, esse D, esse domínio como resposta. É isso, gente, é uma questão, de certa forma, considerada média, né, não difícil, né, considerado fácil para média, desde que você tenha o conhecimento, né, da condição de existência logarítmica. Então não há muito aqui, né, de você ter alguns truques matemáticos, como nós temos em várias questões dessa prova de Saquarema, certo? Tem questões difíceis que, se você não tiver uma visão, por exemplo, muitas vezes algébrica da resolução de uma questão, você não faz. E aqui não, aqui é simplesmente você tem conhecimento, né, desse conceito matemático, que é a condição de ser do logaritmo, com cuidado, né, a questão ela tem esse lado aí, né, você analisa primeiro esse cara, né, condição de existência dele, e depois analisa dentro desse logaritmo a condição de existência. Primeiro, a condição de existência do log 3x menos 1 na base 0,2, né, como base desse logaritmo. Depois, a análise da condição de existência 3x menos 1 no logaritmo. Então, primeiro você analisa tudo, né, a condição de existência disso tudo, como logaritmando desse cara, e depois analisa 3x menos 1 como logaritmando do log na base 0,2. É isso, gente. Está aí, fizemos a questão número 7 da prova de Saquarema 2023. Até a próxima questão.
Então, nós vamos resolver a questão 14, que é uma questão envolvendo cônicas, né, envolvendo elipse. É até interessante dizer que o IBAN, né, as últimas provas do IBAN nós resolvemos e não observamos questões envolvendo, por exemplo, elipse, parábola e hipérbole. Né? Evidente que circunferência, né, que também é um tipo de cônica, tem caído com muita frequência. Então chama atenção, né, para observar o edital e estar estudando, né, esse assunto, né, das cônicas, porque pode cair aí em outras provas. Né? Como foi o IBAN, esse instituto que organizou a prova de Saquarema, então estou falando dele, particularmente do IBAN. Veja que a elipse, né, ela tem, na sua forma reduzida, uma equação que é assim, x menos x de c ao quadrado, né, menos y menos y de c ao quadrado. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, a ao quadrado, aqui b ao quadrado e aqui igual a 1. É interessante dizer o seguinte, se o A, tá, é o semi-eixo maior, né, é porque, se eu considerar o A como semi-eixo maior, esse A que está aqui, esse número A, ele é maior do que B, e a nossa elipse, né, pensando aqui, ó, numa elipse, um rabisco aqui de uma elipse, tá, ela vai ter, né, veja, aqui dentro do sistema cartesiano ortogonal, esse cara é o x de c, y de c. Aqui nós temos o foco 1, por exemplo, o foco 2. Esse cara aqui, que eu posso chamar assim de A1, A2, né, é o eixo maior. Né? O eixo, ou semi-eixo maior, né, vamos botar aqui, ó, o A1, A2 é igual a 2A. Então, se eu medir, por exemplo, daqui até aqui, né, que seria metade, esse cara aqui, assim, chamou de A pequeno, esse cara é A, tá certo? Agora, e o B, no nosso caso particular, o B, tá, tudo isso aqui, ó, é 2B. Então, o nosso B é esse aqui. É interessante dizer também, no conceito de elipse, que o semi-eixo maior é exatamente a hipotenusa, né, veja, desse ponto aqui, B1, B2, então de B1 até o foco, né, esse cara tem a mesma distância de A. Aqui, como está fora de escala, né, não há um desenvolvimento preciso, você tem impressão no movimento, no desenho, tem impressão não, aqui você vê que isso aqui é menor. Mas quando você faz exatamente a elipse perfeita, esse cara aqui é exatamente o semi-eixo maior. E aqui, ó, né, a distância de foco 1 e foco 2 é chamada de 2C, que é a distância focal. E aqui é o C. Então existe, muito importante aqui, ó, um triângulo retângulo, onde eu tenho que o A2 é igual, pelo teorema de Pitágoras, B2 mais C2. Tá? Eu coloquei a elipse com o eixo maior, tá, sendo
paralelo, né, porque ela não está focada na origem, paralelo ao eixo X. Tá? E fiz apenas essa análise. Não fiz quando o eixo maior está está paralelo ao eixo Y. Tá? Bom, é importante então eu olhar para essa equação, que é uma equação geral, e escrevê-la na forma reduzida. Por quê? Se eu souber quem é A, quem é B, eu consigo achar quem é C, que exatamente ele quer a distância focal. Na realidade, o C é a metade, a distância focal é 2C, o dobro, né? Olha, então eu vou agora partir para o conceito de como você consegue passar essa equação na forma geral para a forma reduzida. Então, o primeiro passo, eu vou escrever o x, tá, separado, olha, 4x² menos 24x. Depois, mais 5y² mais 20y. E passo 36 para o segundo membro. O que eu tenho que escrever é um quadrado perfeito. É um binômio aqui, porque ele parece um binômio, parece um binômio. Ora, veja que 4 e 24 são múltiplos, né? Então eu vou colocar aqui o 4 de evidência, e eu vou ter x² menos 6x. Veja aqui, 4x² menos 24x. E aqui eu coloco 5 em evidência, para que apareça, olha, o x ao quadrado. Tem que aparecer o x ao quadrado. Então, 5x² mais aqui 4, 5 vezes 4, y igual a menos 36. Olha, como é que eu escrevo um quadrado aqui? Há uma forma do seguinte: sempre eu coloco x menos, e eu coloco, veja só, sempre assim. Como aqui é 6, eu divido por 2, dá 3. E eu quadro. O que você está vendo aqui, ó? Como você faz isso? X² menos 2 vezes 3, 6x. Então, quando você coloca o x ao quadrado, pega esse termo numérico, então multiplicando x, divide por 2, coloca aqui, e quadra, você vai aparecer aquilo ali, ó, x² menos 2, 3, 6. Mas aparece também um 9, porque eu, ao fazer isso, acrescentei um 9. Então, isso aqui, ó, é interessante dizer o seguinte: ao fazer isso, eu estou acrescentando um 9 que não está lá. Vai aparecer x² menos 6x mais 9. Ora, esse 9 que está aparecendo aqui está multiplicando por 4. Cuidado. Então, 4 vezes 9, 36. Tá? Depois eu vou continuar. Então, agora aqui, veja. 5. O que eu vou fazer? Aqui, x mais o dobro, né, ou melhor, metade de 4, que é 2y. Então, veja que isso daqui passa a ser, vamos escrever, x² mais 4y, tá? Quadrado do primeiro, não, perdão, gente, x² mais 4, 2 vezes 2, 4x, né, fazendo isso, ó, quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do 2, que é 4. Isso é menos 36. Ora, o que
nós temos aqui, como apareceu o 9 vezes 4, que dá 36, que foi acrescido aqui, eu tenho que colocar mais 36 do outro lado para fazer essa balança. Como aqui aparece o 4, então 4 vezes 5, 20, do outro lado eu tenho que colocar o 20. Com isso, eu fico com a igualdade, certo? Muito bem. Então eu vou ter 4x menos 3 ao quadrado, mais 5x mais 2 ao quadrado, que é x mais 2 ao quadrado. E aqui, esse menos 36 com mais 36, aqui deu 20. Ok. Olha, veja que eu estou me aproximando disso aqui. O z aqui é menos, aqui é menos. Tá evidente, aqui é menos e aqui dentro é menos 2. Depois a gente vê isso. Porque ele aparece sempre assim, ó, x menos x de c, y menos y de c. Mas aqui apareceu mais, então eu botaria x menos, entre parênteses, menos 2, que menos com menos dá mais 2. Mas eu vou fazer o seguinte agora, olha só. Eu vou pegar, como aqui tem que aparecer 1, eu vou dividir por 20. Muito interessante, porque aqui tem que ter 1. Então, para não alterar, eu vou dividir por 20 e vou dividir por 20. Então, eu tenho x menos 3 ao quadrado, né? Aqui eu divido por 4, divido por 4, dá 5, né? Porque você tem 20 dividido por 4 dá 5. E aqui eu tenho mais x mais 2 ao quadrado. E aí aqui eu tenho, divido por 5, divido por 5, 4. E aqui dá 1. Olha, veja que estão muito próximo dessa equação, a ao z. Agora eu vou escrever melhor, olha só. X menos 3 ao quadrado. Como aqui tem que aparecer ao quadrado, então para que fique o 5, eu vou botar a raiz de 5 ao quadrado. Porque a raiz de 5 ao quadrado é 5. Mas aqui eu vou escrever x menos 2, né, ao quadrado, sobre aqui, como tem que ser ao quadrado, então é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, é 1. Olha, veja que o raiz de 5, né? O raiz de 5, vou colocar aqui, o raiz de 5 é maior que 2. Então, quando esse cara aqui, o A é sempre o valor numérico maior entre esse e esse, eu olho a base, tá? Eu olho qual é o maior. O maior vai representar, quando eu olho aqui embaixo, o semi-eixo maior. Tá? Então, como esse cara aqui é maior que 2, esse cara é A e esse cara é B. Então, eu vou dizer assim, ó, o meu A é a raiz de 5, tá? E o meu B é 2. Essa elipse, ela tem essa cara. Tá? O A é a raiz de 5, né? E o B é 2. Seria uma elipse cujo centro, quem é o centro, gente? O x de C, o centro. O x de C é 3, tá? E o y do centro é menos 2. Então, ela é uma elipse que está centrada, né, no ponto 3 de menos 2. Né? O A é a raiz de 5 e o B é 2. Mas como eu preciso do C, eu vou olhar nesse triângulo e usar o teorema de Pitágoras. Tá? Vamos lá.
Então eu vou ter, quem é o meu A? Raiz de 5. Então raiz de 5 ao quadrado igual. Quem é o meu B? 2 ao quadrado, mais C ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado dá 5, igual 2 ao quadrado dá 4. É isso? Mais C ao quadrado. Então o nosso C ao quadrado, se passar para cá, é 5 menos 4. 5 menos 4 é 1, e o meu C vale 1. Certo? Porque a raiz quadrada de 1 positivo. Como ele está querendo a distância focal é 2C. Não é C, a distância, porque o C é a distância do zero até o foco. A distância do foco 1 ao foco 2, tá? Se eu pegar essa distância do foco 1 ao foco 2, que é o 2C, que é chamado de distância focal. Então, olhando aqui, ó, se eu pegar, colocando aqui agora, ó, passando daqui para cá, se o meu C for 1, né, a distância focal será 2, que multiplica 1, que é 2. Então, a nossa resposta, tá, qual é a distância focal? 2. Qual é a letra que nós estamos aqui? Com 2 é a letra C. Então, está aí, gente, uma questão sobre cônicas, interessante, e insistindo nisso. Vamos tomar cuidado com as provas agora do IBAN, estudando, né, o que faz referência aqui às cônicas, elipse, hiperbóla e parábola. Por quê? Será que lá no edital, eu não vi o edital, estava assim, estudo das cônicas, se botou estudar cônicas, perfeito, isso aqui é uma cônica. Mas se só falou circunferência, um exemplo, não falou estudo de cônica, geometria analítica, vamos dizer que ele só falou circunferência, reto, circunferência, não era para cair. Mas eu acredito que o edital ele deve ter colocado cônicas. Então vamos tomar cuidado com questões envolvendo elipse, parábola e hiperbóla. Ok? Valeu, gente. Até a próxima questão da prova de Saquarema. Um grande abraço do professor Alzir. Bom, gente, nós vamos agora resolver a questão 4, que caiu na prova de Saquarema 2023. É uma questão algébrica e a gente vem falando sobre isso. Essas questões algébricas, elas têm ali no interior do algebrismo, né, um caminho que, se você não percebe esse caminho, ou você não consegue caminhar daquela forma, você não chega à resolução. Então, eu considero uma questão que não é tão simples, não é uma aplicação de fórmula, não é um conceito que você usa, o conceito que você conhece, vai fazendo, né, o exercício. É uma questão de um grau de dificuldade, ao meu ver, grande. Então, vamos pensar nessa questão. Veja só, ele dá x e y como naturais, de modo que existe aqui, são dois números naturais, onde o primeiro membro, que está definido com essa expressão, é igual a x mais y ao cubo. Ele quer saber, né, o mesmo x e y daqui, quanto vale 1 mais o y sobre x e 1 mais x sobre y. Então, você não consegue saber quem é x e y. E não tem como você colocar aqui, fazer tentativas para perceber, né, uma igualdade, conseguir achar o x e y para poder depois determinar essa expressão.
não é tão simples. Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, eu vou... eu acho interessante, tá, você fazer o seguinte. Só que só um pouquinho, gente. Por exemplo, ali... Desculpe, gente. É interessante você fazer essa análise aqui. Ó. 1 mais y sobre x multiplicando 1 mais x sobre y e desenvolver isso. Né? Vamos ver se a gente consegue uma expressão, uma nova expressão. Tá? Então eu vou dizer o seguinte, eu vou reduzir o mesmo denominador. Tá? Então, como se aqui fosse 1, né? Aqui é x, aqui é 1, aqui é y e aqui é 1. Então você vai ter x mais y, é isso? Sobre x, que multiplica, aqui também é y mais x sobre y. Veja que x mais y, eu posso escrever x mais y ao quadrado sobre, aqui é y, na verdade, ó, aqui é y, então xy. Então veja que aqui, como havia um produto, eu preferi colocar ela de uma nova forma. A gente não sabe se isso vai ajudar, né? A gente não sabe, mas é importante, né, a gente... você podia até deixar assim, eu preferi, no caso, chegar a essa solução, aquela nova expressão. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu vou pegar essa daqui, ó, x elevado a 3 meios mais y elevado a 3 meios elevar ao quadrado. Estou repetindo, tá? Igual a x mais y. Veja que aqui eu vou fazer assim, ao quadrado, x mais y, tá? Vou ter mais trabalho aqui, eu vou desenvolver assim. Você pode memorizar como é que é x mais y ao cubo, mas eu vou fazer x mais y ao quadrado, vezes x mais y, vou desenvolver isso e multiplicar. Isso aqui é um quadrado, então eu vou ter x 3 meios ao quadrado, tá? Então vai dar 2 vezes 3, 6. 6 sobre 2 dá 3, tá? Mais esse cara ao quadrado dá a mesma coisa, né? 2 vezes 3, 6 sobre 2 dá 3. Y todo, eu levei o quadrado, essa parcela levei o quadrado S, mais o dobro do primeiro, 3 meios, pelo segundo, 3 meios. A gente sabe que quando eu tenho um produto, né, eu posso escrever isso aqui, eu vou até já colocar para ganhar tempo, elevado a 3 meios. Certo? Do outro lado, eu vou fazer isso aqui. Ó. Então eu tenho x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2xy, quadrado primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o dobro primeiro do segundo, que multiplica x mais y. Ok? Eu vou repetir aqui para poder chegar lá. x3 mais y3 mais 2 vezes xy elevado a 3 meios. E aqui, x ao quadrado vezes x, x ao cubo, x ao quadrado vezes y, xy, y ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x ao cubo, x ao quadrado vezes y. Tá? Então, x ao quadrado y. Mais y ao quadrado x, né? Y ao quadrado x mais
y ao cubo mais 2x ao quadrado y mais 2x y ao quadrado. Então, aqui eu desenvolvi x mais y ao cubo. O que ocorre aqui? X ao cubo corto com x ao cubo, y ao cubo corto com y ao cubo. Né? No primeiro membro, eu tenho 2xy elevado a 3 meios. E no segundo membro, eu tenho x ao quadrado y com x ao quadrado y. Né? Então eu vou ter 3x ao quadrado y. Né? 2 e 3x ao quadrado y. Depois eu tenho y ao quadrado x com y ao quadrado x. 2 e 1, 3 y com x, y ao quadrado, como eu quero. Né? 2 mais 1, 3, x, y ao quadrado. Aí a gente acabou aquilo ali. Certo? Muito bem. Deixa eu pensar numa coisa aqui. Seria interessante, a partir daqui, eu conseguir escrever essa expressão, que é exatamente o mesmo que ele pede aqui no exercício. Tá? Olha, vamos pensar aqui no seguinte. Eu vou fazer assim, ó, 2xy 3 meios. Eu vou colocar o 3, veja que o x posso colocar evidência e o y. Se eu colocar aqui o x evidência, aqui vai ficar x. Então eu vou ter 3x ao quadrado y. E aqui eu vou ficar com y. Por quê? Olha só. 3xy, 3x ao quadrado, y, 3x, y ao quadrado, que eu coloquei 3xy evidência. Muito bem. Aqui vai aparecer x mais y ao quadrado. X mais y ao quadrado. Vamos fazer aqui o seguinte, porque eu teria que aparecer um cara ao quadrado aqui. Né? Então eu vou fazer assim, 2xy, 3 meios, elevar ao quadrado. E aqui fazer esse cara todo ao quadrado. Né? E o que acontece? Aqui eu tenho 2 ao quadrado é 4, xy 3 meios. Antes disso, deixa eu fazer uma coisa aqui. Peraí. Eu preciso agora ficar pensando, gente. Vou botar aqui 2 terços, né? E aqui eu tenho xy, x mais y.
eu peguei 2, xy 3,5, então xy, x mais y, é tudo isso dividido por 3. Vou colocar o x mais y aqui, ó, x mais y igual, em cima, 2 terços, xy 3,5 sobre xy. Eu peguei o x mais y e fiz esse cara, 2 terços, xy é 3,5 sobre xy. E aí eu vou ter x mais y, tá, igual 2 terços, 2 terços, e como isso aqui é a mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes, 3 meios menos 1. Né? Eu botei 2 terços, esse xy 3 meio dividido por xy, xy 3 meio menos 1. Então eu vou ter, veja que eu estou caminhando para chegar aqui, ó. Então x mais y igual 2 terços, xy, aqui eu tenho 3 menos 2 dá meio. Tá bom? Ora, o que acontece quando eu tenho um número aqui, 2 terços passa a ser igual a x mais y, isso aqui é assim, tá? xy elevado a meio. Ora, eu tenho aqui, ó, x mais y ao quadrado xy. Então, o que acontece? Para que essa igualdade fique igual, eu tenho que quadrar esse cara e quadrar esse. É evidente, quadro os dois mesmo. Então, 2 ao quadrado é 4, né? 3 ao quadrado é 9, e aqui, x mais y ao quadrado, né? O quadrado de xy, é se eu levar xy meio ao quadrado, dá xy. Então, nós chegamos à conclusão que x mais y ao quadrado sobre xy, que é exatamente igual a isso, dá igual a 4 nonos. A nossa resposta, olhando para os itens, 4 nono, letra C. Então, gente, vocês provavelmente vão ver essa questão, né, vão perceber, né, caminhar onde existe essa saída que a gente está colocando, pode ter outra, né? Não sei, por exemplo, se você botasse aqui 1 mais yx, 1 mais xy e multiplicasse, né, provavelmente você teria que pegar esse desenvolvimento e chegar a essa expressão, mas a gente fez assim, e a gente conseguiu, a partir dessa equação, dessa igualdade, fazendo todo esse caminhar, chegar ao resultado numérico. Uma questão interessante que caiu na prova de Saquarema 2023. Um grande abraço e até a próxima questão. Bom, gente, vamos resolver a questão 11 da prova de Saquarema 2023. A gente tem falado dessas questões, a gente tem feito algumas questões e, particularmente, né, consideramos algumas dessas que nós fizemos bem difíceis. Agora, existem questões, né, de certa forma fáceis, são questões que os alunos ou os professores que estão estudando
devem reconhecer, né, o caminho aí da solução, né, da resolução. Esse tipo de questão é uma questão que você pode usar o Briot-Ruffini, né, é uma questão tranquila. Então, veja bem, tem um polinômio, P de x, então ele diz assim, que esse cara aqui, ó, ele é divisível por x mais 1 ao quadrado. Então, ele é divisível por x mais 1, por esse fator x mais 1, vezes x mais 1. Isso significa que ele é divisível por x mais 1, e quando a gente divide esse polinômio por x mais 1, eu obtenho o quociente, né, e é evidente que ele é divisível por x mais 1, o resto é zero, esse quociente vai ser dividido também por x mais 1, é divisível por x mais 1, e esse quociente da primeira divisão, quando dividido novamente por x mais 1, vai dar também resto zero. Isso faz com que eu consiga montar um sisteminha para achar quem é A e quem é o B desse polinômio. Bom, então, vamos pensar o seguinte, esse polinômio é divisível por x mais 1. Então, vamos usar o Briot-Ruffini. Tá? Aqui a gente vai colocar o menos 1, né? X mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. É exatamente aquilo que anula esse fator. E aí eu vou colocar os termos, os coeficientes de x ao cubo, x ao quadrado, x é o termo dependente. Então veja, 1, tenho 1, aqui eu tenho A, vou colocar assim, eu tenho A, aqui eu tenho menos 4, e aqui eu tenho B. Então o método de Briot-Ruffini consiste no seguinte, eu vou baixar o 1, multiplicar 1 vezes menos 1, que dá menos 1, tá? E somar com A. Então aqui é menos 1 mais A. Tá? Deixa eu aumentar aqui. E agora eu vou pegar esse cara, multiplicar por menos 1 e somar com menos 4. Então veja, menos 1 com menos 1 dá 1. Né? 1. Na realidade, vou fazer aqui, ó. Menos 1 com menos 1 dá 1. Mais A com menos 1 dá menos A. Né? Então dá 1 menos A multiplicado por menos 4. Então você vai ter menos 4, né? Menos 4, menos com menos, mais 4A. Então aqui eu tenho menos 4 mais 4A. Ok? Bom, agora eu vou pegar esse cara, multiplicar por menos 1 e somar com B, que vai ser o resto que é igual a zero, já que ele é divisível por esse binômio. Então, menos 4 vezes menos 1 dá 4, mais 4A com menos 1 dá menos 4A, somado com B. Então, esse cara aqui é 4 menos 4A, somado com B, e isso, né, é igual a zero, a gente já viu, pela condição da divisibilidade. Bom, agora, o novo polinômio, né, quando eu estou pegando x ao cubo dividido por x, você tem isso aqui do segundo grau. Tá? Então, eu vou fazer separado aqui, novamente. Então, esse cara aqui é o x ao quadrado, eu tenho x ao quadrado. Esse cara aqui é o termo em x,
E esse cara que está aqui é o termo independente, menos 4 mais 4A. Como ele é divisível por, novamente, por x mais 1, então aqui entra o menos 1. Então, baixa 1 que multiplica menos 1 dá menos 1. Estou fazendo já de cabeça, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2 mais A. Quer dizer, a gente multiplica esse cara por esse e soma com esse. 1 vezes o menos 1 dá menos 1. Somado com menos 1 mais A dá menos 2 mais A. Agora, esse carinha multiplicado por esse. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Mais A vezes menos 1 dá menos A. Somado com aquele cara ali, ó, que é menos 4 mais 4A. Então você tem menos 4 mais 2, menos 2, mais 4A menos A, mais 3A. Como é divisível, isso aqui é o resto, né? Sabe que o resto é igual a zero. Beleza? Então, veja que eu tenho duas equações. Uma é essa, 3A, pode passar para o outro lado, igual a 2, eu tiro A igual a 2 terços. Então já tenho o A. Agora, desse lado, eu tenho 4 vezes menos 4. Já vou botar o A aqui, que é 2 terços, mais o B igual a zero. Então vamos tirar o B. Então você vai ter 4 menos 4 vezes 2, 8 terços, mais B igual a zero. E o B, passo 8 terços para lá, era negativo, ficou positivo, passo 4 para cá, deu menos 4. Quem é o nosso B? O nosso B é 8 menos 3 vezes 4, 12, produzindo o mesmo denominador, sobre 3. 3 vezes 4, 12, 8 menos 12 sobre 3. 8 menos 12 dá menos 4, né? 8 e 4 dá 12, aqui é negativo. Menos 4 terços é o B. Como ele quer o produto de A vezes B, então nós vamos pegar o A, 2 terços, e multiplicar por menos 4 terços. Então você vai ter menos 8 nonos, né? Engraçado, ou não tem a resposta, porque a gente deve ter errado alguma coisa. Então vamos refazer. Passou algum erro, eu não percebi. Vamos lá. x3 mais ax2 menos 4x mais b é divisível por x mais 1 vezes x mais 1. Só vou dar uma olhadinha se a questão realmente é essa, né? Então, x ao cubo mais ax2 menos 4x mais b é divisível por x mais b. Né? Bom, vamos lá então, gente. Então nós temos 1x ao cubo, ax ao quadrado, menos 4b. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1 mais a. Menos 1 com menos 1 dá 1. Então, eu multiplico esse cara por esse, dá 1 menos a, é verdade? Com menos 4. Ah, aqui tem um erro. Não sei o que eu fiz aqui, gente.
eu tenho menos 1 vezes 1, menos 1 com menos 1 dá 1, mais A com menos A, né, somado com menos 4. Menos 1 com menos 1 dá 1, mais A com menos 1 dá menos A, né, somado com menos 4. Então eu vou ter menos o A menos o 3. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Muito bem. Agora, menos A vezes menos 1 dá A. Menos A vezes menos 1 dá A. E o menos 3 vezes menos 1 dá 3. Né? Aqui. Somado com o B. Então, na realidade, se tudo isso aqui foi feito errado, provavelmente quem assistiu o vídeo já deve ter visto o erro anteriormente, mas a gente foi fazendo e não viu. Então, A mais B mais 3 igual a 0. Olha, eu tenho então aqui 1, aqui é menos A mais A, e aqui nesse, né, menos A mais A, e aqui é o menos A menos 3. Então, vou colocar o 1, menos 1 mais A, menos 3. E vamos refazer esse algoritmo. Então, baixo 1 vezes menos 1 dá menos 1. Aí eu vou pegar o menos 1 somado com esse. Menos 1 com menos 1 dá menos 2 mais A. Então, eu vou pegar esse cara, multiplicar por esse, dá menos 1. E somar com isso aqui, então menos 1 com menos 1 dá menos 2 mais 1. Agora eu vou pegar esse cara, multiplicar por menos 1 e somar com esse. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2. O mais A com menos 1 dá menos A. Aí eu tenho menos A e menos 3. Então eu vou ter menos 2A, né? Menos 3 mais 2, menos 1. Esse cara aqui também é o resto, que é igual a 0. Então aqui eu tenho esse valor. Então agora, nós vamos refazer, né, porque nós temos duas situações, ó, menos 2A menos 1 igual a 0, que é esse, e depois aqui eu tenho A mais B mais 3 igual a 0. Então eu tenho um sistema. Eu pego essa expressão, essa equação, e pego essa. E aí acho A e B. Aqui eu sei que o menos 2A igual a 1. E o A é menos meio. Aqui. E aqui eu vou substituir menos meio, tá? Menos meio, o A é menos meio, mais B, mais 3 igual a 0. Então o B, passo para cá, meio, passo para cá, menos 3. E o B é 1 menos 2 vezes 3 dá 6 meios. 1 menos 6 dá menos 5 meios. Olha, o produto de AB é menos meio que multiplica menos 5 meios. Menos com menos dá mais 5 quartos. Então, nós temos como resposta a letra D, que é 5 quartos. Então, gente, nós tínhamos falado, né, de uma questão fácil, mas veja que, né, por uma infelicidade, que eu desfoquei da questão e cometi um erro. Evidente que o erro a gente viu, porque não tinha resposta. A gente sabe que esse procedimento é o procedimento correto, e evidente que algum erro
ocorreu no meio do caminho. Então a gente refez a questão e agora sim a gente tem aí, né, o resultado correto. Então é isso, gente. Questão número 11, uma questão de certa forma fácil, né? Então sempre chamando a atenção com alguns cuidados para não errar, né, detalhes aí, como aconteceu comigo agora, né? Então é uma questão de certa forma tranquila. Um grande abraço e até a próxima resolução de outra questão da prova de Saquarema. Bom, gente, nós vamos resolver agora a questão 2 da prova de Saquarema 2023. Essa questão é uma questão de aritmética. Também não é uma questão imediata, né? São conceitos de aritmética e, principalmente, existe uma informação lá no final, né, quando você vai fazer a subtração, por exemplo, nas ordens das unidades, e você tem que pedir emprestado, né, você tem que usar esse conceito para caminhar para a solução, né, o desenvolvimento. Então não é uma questão simples, imediata, onde você tem os conceitos ali arrumadinhos, né, você usa no dia a dia, né, em questões de concurso, não é. Embora já caiu um pouco parecido em outro, feito pelo IBAMA mesmo, em outro município. Mas vamos lá. O número natural, N, possui 3 algarismos. Então, eu vou formar isso com 3 algarismos, né? Algarismo, eu vou botar aqui com a vermelha aqui. Um algarismo A, tá? Um algarismo B, um algarismo C. Evidente que, aritmeticamente, isso aqui é milhar, ou melhor, centena, unidade, dezena, centena, desculpa. Então eu vou ter 100 A mais 10B mais C, né? Porque você tem aqui centena, dezena e a unidade. Bom, o número natural N possui 3 algarismos. Então esse cara aqui é N. Ele está dizendo que possui 3 algarismos. E o algarismo da centena, muito importante, é maior que o algarismo das unidades. Então esse algarismo da centena, que está aqui, ele é maior que o algarismo das unidades. Então, por exemplo, isso aqui é 8. Né? 8. Aqui o algarismo das centenas é melhor. O algarismo da centena é maior do que o algarismo da unidade. Bom, o algarismo da centena é o A. O A é maior do que o C. O algarismo da centena é maior do que o algarismo das unidades. Bom, vamos lá. E aí, a centena é maior do que o algarismo das unidades. Considera agora, né, um N'. Esse N' é obtido invertendo só a ordem dos algarismos de N. Então, se ele vai inverter, esse cara passa a ser o C, passa a estar aqui, depois eu tenho o B, eu tenho o A invertido. Que, da mesma forma que eu fiz aqui, eu tenho 100C mais 10B, né, mais A, centena, dezena, unidade. Muito bem. Agora, se o algarismo das unidades dá a diferença, então vamos ver qual é a diferença de N
menos N'. Que diferença é essa? Tá. Esse algarismo das unidades dá diferença. Bom, vamos subtrair esse cara, 1000, ou melhor, 100A mais 10B mais C menos o N'. O N', esse cara aqui, 100C, trocando o sinal, menos 10B menos A. Então, o nosso N menos N', eu vou ter eu posso colocar o 100 em evidência. 100, eu vou botar aqui A menos C. Esse cara com esse. Mais 10B com menos 10B, né? Corta. Não, tá certo. Mais 10B com menos 10B, corta. Aí ficou mais C menos o A. Mais C menos o A. Então, coloquei aqui o 100 em evidência, 100 A menos C, cortou esse cara e ficou mais C menos o A. Esse é o N menos N'. Agora, ele diz que o algarismo das unidades dá diferença. Então, vamos raciocinar o seguinte. O meu N está definido assim, ó, 100A, tá? Aqui 10B e aqui C. Tá? E o meu N' vai ser 100C, 10B e o A. 10B e o A. Ele diz o quê? Quando você está fazendo a diferença, ele diz assim, o algarismo das unidades, N menos N' é 2. É 2. As unidades, esse aqui. Tá? Bom, gente, vamos olhar para essa situação aqui. Olha só. O A, vamos colocar assim, ó, A, B, C. Ele coloca que o A é maior que C. Vamos pensar no número aqui, ó, 5, 2 e 4. Né? O A é maior que C. Está aqui. Ok? Quando ele inverte, né, quando esse cara entra aqui, né, e esse cara entra aqui, o que você está observando? Duas coisas, essa subtração dá positivo. E depois, nas unidades, tá, essa parcela, tá, esse cara aqui, ó, a unidade da parcela, ela é menor que a unidade da outra parcela, pela condição que ele está dando. O A é maior que o C. Então, esse cara é o A, esse cara é o C. Esses dois caras aqui. Só que agora ele inverte. Esse carinha aqui passou a ser o C, esse cara aqui passa a ser o A. Então, quando qualquer situação que eu tenho aqui, ó, esse carinha vai ser menor. A unidade da primeira parcela vai ser sempre menor que a unidade da segunda parcela. Quer dizer, a unidade de N é sempre menor que a unidade de N'. Ok? Ora, se eu tenho isso aqui menor, para subtrair eu tenho que pedir uma dezena emprestada.
Lembra? 4 eu posso tirar 5? Não. Aí eu peço 1 aqui, passa a ser 14. 14 eu posso tirar 5 e aqui, em vez de 2 dezenas, passa a ser uma dezena. Então, eu preciso pegar uma dezena daqui. Eu vou fazer isso olhando para cá. Ora, se o C é menor do que o A, eu preciso, né, pegar uma dezena e acrescentar ao 4. É isso, ó. Uma dezena, 10, acrescentado com 4. Então, se eu tirar uma dezena aqui, aqui passa a ser 10 mais C, aí sim eu vou subtrair de A. Né? Porque aqui são valores literais, então eu tiro 10 mais 4, 14. 14 dividido por 5 daria 9. O que eu vou usar aqui é isso. 10 somado com C, eu não conheço. Né? 10 mais C. Como é uma subtração, aqui eu vou subtrair do A. Então é isso aqui. Ó. Esse cara, que vai me dar aqui o resultado aqui, ó, é 2. Então isso vale 2, porque ele está dizendo o quê? Que o logaritmo das unidades dessa diferença é 2, então aqui é 2. Não me interessa os outros, só vou olhar aqui. E aí eu tenho o quê? Que o C menos o A é igual a menos 10 mais 2, e o C menos o A é menos 8. Ora, veja que aí ele pergunta, ó, o dobro de n menos n. Então, quem é n menos n'? Né? Pergunta é, quem é n menos n'? Ora, n menos n' está dado por essa lei. Agora, vamos ver, veja que C menos A é menos 8. Mas ele precisa também de A menos C. Olha aqui o A menos C. O A menos C é 8. Então, dessa aqui, disso aqui, eu vou na busca de quanto vale n menos n'. Então, 100 A menos C dá 8, né? Mais o C menos A, que é menos 8. Então, você tem 800 menos 8. Quanto é 800 menos 8? Fazendo continha. 10 tira 8, 2, 9, 7, né? Então, você tem 792. Ora, mas ele não quer n menos n'. Ele quer o dobro disso. Então, o dobro, né, se eu pegar 2 vezes 792, né, pegar 2 vezes 792, eu tenho 2 vezes 2, 4, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 7, 14, 1, 15, 1584. Veja que nós temos o 1584, que é a letra B. Gente, um exercício muito interessante, não é simples, não é, por conta desses detalhes, principalmente esse daqui, onde, por uma condição que ele coloca, da centena ser maior do que o dos algoritmos da unidade, quando você inverte, esse cara é menor, né? E aí você precisa fazer exatamente essa propriedade aritmética para poder encontrar, né, duas expressões, A menos C e C menos A.
Então é um problema que existe, que não é simples, e muitas vezes é um problema que você leva algum tempo para poder encontrar esse caminho. Então não é assim, eu errei essa questão, porque você está numa prova, você tem um tempo, e às vezes essa solução não surge tão imediatamente. A resolução ela fica pelo meio do caminho. Mas é isso, gente, um grande abraço e estaremos resolvendo uma outra questão, tá, da prova de Saquarema. Um grande abraço do professor Alzir. Até mais. Bom, gente, então agora nós estaremos resolvendo uma questão 16, né, da prova de Saquarema 2023. É uma questão que ele pede a quantidade de divisores. Então, eu entendo que é uma questão razoavelmente fácil, porque, né, existe lá o conceito para você determinar o número de divisores. Aqui, então quando você está achando os divisores, né, você tem divisores pares e divisores ímpares. Então são números. Ele só quer os divisores pares. Então essa é a diferença, né, da questão. Não é só calcule o número de divisores. Mas se ele pede calcular o número de divisores, tem que se tomar muito cuidado. Esses caras aqui, ó, eles têm que ser fatores primos. Evidente que ali, né, nós temos fatores primos, mas se não fosse, se aqui não fosse fatores primos, eu teria que colocar em fatores primos e levar o expoente para que todas essas bases desses fatores sejam números primos. Então, o primeiro passo é você determinar o número de divisores. Ora, o número de divisores é dado, nesse caso aqui, você pega o expoente, soma 1, multiplica esse expoente, soma 1, multiplica esse expoente, soma 1. Então você tem esse produto, 3 vezes 4, né, vezes 6, que dá 3 vezes 4, 12. 6 vezes 2, 12, 6 vezes 1, 6, 72. Então você tem 72 divisores. Evidente que nesses 72 divisores tem uma quantidade par e tem uma quantidade ímpar. Como é que eu consigo achar esses divisores pares? É muito mais fácil eu achar os divisores ímpares, os números ímpares. Veja o seguinte, quando eu tenho esse cara aqui é 3, esse fator é 3 e esse fator é 5, veja que o produto dá um número ímpar. Por exemplo, 7 e 11, o produto dá um número ímpar. Então, o produto de números ímpares dá um número ímpar, certo? Então, usando esse conceito, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as bases que é ímpar. Então é 3, tá, ao cubo vezes 5 à quinta. Ora, quando eu faço isso e estou achando os divisores, todos os divisores serão ímpares. Por exemplo, 3 é divisor. Se eu botar 3 vezes 3, que dá 9, é divisor. Se eu botar 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, dá 25 vezes 9. 25 vezes 9 dá ímpar. Então, quando eu faço a composição, né, desses produtos cujas bases são ímpares, o resultado dá um número ímpar. Então, o que acontece? Eu vou achar a quantidade de divisores desse número.
Tá? Então eu vou pegar 3 mais 1, que multiplica 5 mais 1, que vai dar 4 mais vezes, melhor, 5 mais 1, 6, que dá 24. Então eu tenho 24 números ímpares, divisores, tá? 24, vou botar assim, divisores, melhor, divisores ímpares. Agora, divisor par, o que acontece? Quando eu pego, por exemplo, dois pares, 2 vezes 4, dá par. Mas se eu pegar, por exemplo, um par e um ímpar, multiplicar também dá par. Quer dizer, veja que aqui eu já tenho algumas situações, né? Eu tenho separado o 2, né? Qual é o divisor par? 2, 2 ao quadrado. Mas se eu pegar, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 3, 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo, né? Coisas, eu vou variando, isso é muito, exige muito da gente. Olha, se eu sei que o número de divisores, né, é 72, e eu sei que os divisores ímpares são a quantidade de 24, quando eu subtraio, 12 tirar 4 dá 8, 6 tirar 2 dá 4, esses 4, 48, são divisores pares. Por quê? Porque eu tenho quantidade de divisores ímpares com divisores pares, dando 72. Então a nossa resposta é 48, letra C. Nós temos 48 divisores pares aqui nesse número dado ali fatorado. É isso, gente. Resolvemos uma questão, de certa forma não é tão difícil, da prova de Saquarema, questão 16. Né? Uma questãozinha tranquila. Uma boa tarde para vocês, um bom dia, e estaremos resolvendo outras questões da prova de Saquarema. Um grande abraço e até a próxima.